Olá pessoal, dando continuidade ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando para exame da alienação em leilão eletrônico ou presencial, eu proponho que neste vídeo de número 5 nós façamos a análise de um conjunto de outros aspectos relacionados a essa modalidade de alienação, ok? E o primeiro aspecto que eu trago para exame com vocês é o seguinte: imaginem que em um processo de execução, ou então no módulo de cumprimento de sentença, a penhora recaia sobre uma fração ideal de um imóvel do qual o executado é condômino. Imagine, por exemplo, que o imóvel pertence a dois sujeitos, que um deles é o executado, que possui 50% desse bem de raiz, que esses 50% sejam então alcançados pela penhora. A pergunta que se faz neste caso é a seguinte: será que o juiz deve submeter a leilão a integralidade do imóvel, ou será que apenas a parte ideal pertencente ao executado é que será leiloada? Bem, a resposta a essa indagação demanda uma diferenciação. Se o imóvel alcançado pela penhora não comportar divisão cômoda, vale dizer, não puder ser fracionado, o CPC determina então que ele seja inteiramente levado a leilão, para que então seja rematado por algum interessado. Pago o valor da respectiva arrematação, o juiz entregará para o condômino que não é executado a parte que ele possuía no referido bem e manterá vinculada à execução a quantia correspondente à participação que o executado possuía nele. Entenderam? Bem, diferente é a hipótese de um imóvel alcançado pela penhora comportar divisão cômoda, isto é, puder ser fracionado, dar origem a unidades autônomas que não percam a sua utilidade. Neste caso, se a cota pertencente ao executado for suficiente para o pagamento do crédito do exequente e das despesas processuais, o juiz submeterá a leilão apenas a fração ideal pertencente ao executado. Entenderam? Bem, mas aí surge uma regra subsidiária que nós precisamos entender. E qual é ela? Se for levada a leilão apenas a parte ideal pertencente ao executado e não houver lançador, vale dizer, não houver nenhum licitante interessado, o CPC determina que o juiz designe a realização de novo leilão e que nele submeta a alienação agora à integralidade desse bem de raiz. E se houver arrematação da totalidade dele, aplica-se a solução que eu já mencionei. E qual é ela? Destina-se ao condômino que não é executado a parte correspondente à participação que ele tinha no bem imóvel e se mantém vinculada à execução a quantia correspondente à parte que pertencia então ao executado. Foi claro? Bem, superada essa questão, vamos à próxima. Vocês sabem muito bem que no leilão pode comparecer apenas um interessado, um lançador, ou então que nele podem comparecer vários licitantes, ok? E quando houver dois ou mais interessados, o CPC determina que o leiloeiro realize uma licitação entre eles. Vale dizer, uma espécie de concorrência entre os sujeitos que querem adquirir o bem levado à expropriação, ok? De modo a que cada um deles pode apresentar ao leiloeiro um ou mais lances, uma ou mais ofertas, de modo a que a arrematação seja deferida àquele licitante
que apresentou uma oferta de maior valor. Legal? Bem, mas pode acontecer de haver empate entre esses licitantes que ofereceram propostas para pagamento à vista. E o que o CPC diz a respeito desse assunto? Se dentre esses licitantes que empataram no tocante às propostas estiver o cônjuge, o companheiro, um descendente ou um ascendente do executado, a arrematação será deferida em favor do respectivo parente do devedor. Isso significa, então, que os referidos parentes do executado têm preferência para a arrematação, quando a sua oferta for igual à de outro licitante. Compreenderam? Bem, mas pode acontecer de o empate ocorrer entre esses parentes do executado. Por exemplo, entre o cônjuge e um ascendente, entre o companheiro e um descendente. E neste caso, como é que o CPC resolve essa divergência, ou melhor, esse impasse? O Código determina que se estabeleça a seguinte ordem. E que ordem é esta? A arrematação será deferida, em primeiro lugar, em favor do cônjuge ou do companheiro, que tem, portanto, preferência sobre os demais parentes do executado. Em segundo lugar, a arrematação será deferida ao descendente, que tem preferência, portanto, em relação aos ascendentes do executado. Entenderam isso? Bem, vamos assim então para a terceira questão que merece análise nesse vídeo. E qual é ela? Imaginem vocês que no leilão seja apresentada uma proposta de pagamento à vista e uma proposta de pagamento parcelado, isto é, em prestações periódicas. A pergunta que fica agora é a seguinte: o juiz deferirá a arrematação em favor de qual desses licitantes? O CPC também tem resposta para essa situação, dizendo que a arrematação será deferida em favor do licitante que apresentou a proposta de pagamento à vista, mesmo que a proposta de pagamento parcelado, apresentada por um outro lançador, seja de valor superior. Portanto, é evidente que o Código de Processo Civil tem preferência pela proposta de pagamento à vista, porque sabe que ela proporcionará mais rapidamente a extinção da execução. Entenderam isso? Bem, uma outra questão que precisa ser analisada é a seguinte: e quando houver mais de uma proposta de arrematação, porém para pagamento parcelado? Imagine lá, um licitante A ofereceu um pagamento em prestações e o licitante B procedeu da mesma maneira. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: em favor de qual deles será deferida a arrematação? Vejam, a resposta aqui, em princípio, me parece óbvia. Se esses licitantes não estiverem concorrendo em igualdade de condições, isto é, se uma proposta tiver valor maior do que a outra, a arrematação será deferida ao licitante que apresentou a proposta de pagamento parcelado com valor superior. Entenderam? Mas se ambos os licitantes ofereceram a arrematação em parcelas de igual valor e, portanto, estão disputando a arrematação em igualdade de condições, o Código de Processo Civil determina que a arrematação seja deferida àquele licitante que a apresentou em primeiro lugar. Portanto, quem peticionou primeiro ao juiz da execução e fez a sua proposta de pagamento parcelado tem primazia ou preferência sobre os demais licitantes que ofereceram arrematações parceladas com quem concorre em igualdade de condições. Legal? Muito bom. Uma outra questão também bastante interessante
que precisa ser aqui examinada é a seguinte. Às vezes acontece de o leilão se iniciar e se desenvolver durante um determinado dia e não conseguir ser concluído ou encerrado quando se atinge o final do horário do expediente forense. Nesta hipótese, como é que o leiloeiro deve proceder? Veja, o Código também tem solução para essa situação, estabelecendo o seguinte: quando o leilão estiver se desenvolvendo e alcançar o término do horário do expediente forense, o leiloeiro deve suspendê-lo. Portanto, ele não poderá prosseguir com o leilão além do horário fixado para o expediente forense. E neste caso, o leiloeiro dará continuidade ao leilão no primeiro dia útil seguinte, reiniciando-o no mesmo horário em que ele teve início, independentemente da publicação de novo edital. Portanto, o CPC atrela a duração do leilão ao horário do expediente forense. Entenderam isso? Muito bem. Avançando um pouquinho mais no exame dessa matéria, uma outra pergunta extremamente pertinente é a seguinte. Vamos imaginar que no leilão compareçam vários lançadores, vários interessados, e que se estabeleça aquela licitação que eu mencionei entre eles. Será que o leiloeiro deve prosseguir colhendo, recebendo as ofertas ad infinitum, isto é, enquanto durar a competição entre eles? Ou será que há um momento para paralisar, para considerar encerrado o leilão? O CPC também contém uma disciplina para esse assunto, dizendo o seguinte, que o leiloeiro suspenderá, na verdade, encerrará o leilão quando o produto da arrematação for suficiente para a satisfação do direito do credor, isto é, para o pagamento do crédito exigido na execução, bem como para a quitação das despesas processuais. Portanto, a regra de funcionamento, de dinâmica do leilão judicial não é a mesma para os leilões particulares, pois nos leilões particulares, a disputa se desenrola e prossegue enquanto houver interesse dos respectivos licitantes. Entenderam a diferença? Muito bom. Agora, o próximo assunto que nós precisamos examinar é o seguinte: como será que é documentada a arrematação feita em favor do licitante cuja oferta foi vitoriosa? Veja, todos os atos processuais, para sua memorização, precisam ser documentados nos respectivos autos. E com a arrematação não é diferente. Isso significa que, ocorrendo a arrematação, ela deve ser documentada em um registro denominado auto de arrematação. Entenderam? Bem, e o auto de arrematação, ele deve ser lavrado imediatamente após concluído o respectivo leilão. Certo? Bem, vamos imaginar agora que o auto de arrematação seja então lavrado. O que se faz na sequência? Veja, o próximo passo é o arrematante pagar o valor da arrematação, depois pagar a comissão do leiloeiro, depois serem pagas as despesas processuais com o produto dessa arrematação, e então se aguarda o prazo de 10 dias. Para quê? Para esperar, para verificar se algum legitimado questionará judicialmente ou não a arrematação, pedindo, por exemplo, a invalidação dela, ou então a declaração de ineficácia dessa arrematação, ou, finalmente, a resolução
dessa modalidade de expropriação. Se nenhum legitimado, nesses 10 dias subsequentes à assinatura, a lavratura e a assinatura do auto de arrematação, questioná-la em juízo, o juiz, então, despachará. Com qual objetivo? Se o bem arrematado for móvel, o juiz despachará, determinando a expedição de um mandado de entrega desse bem para o respectivo arrematante. Por outro lado, se o bem arrematado for imóvel, o juiz voltará a despachar e determinará que o cartório forense emita para o arrematante um documento denominado carta de arrematação, que o arrematante levará a registro no cartório de registro de imóveis, para que então se dê a transmissão da propriedade imobiliária em função do mencionado registro. Foi claro? Bem, mas ainda resta uma observação. Se o bem arrematado é imóvel, além de expedir a carta de arrematação, que, como mostrei, proporciona a transmissão da propriedade imobiliária ao arrematante, o juiz também expedirá um mandado de imissão do arrematante na posse. Ou seja, para que o arrematante seja então colocado imediatamente na posse do bem imóvel que conseguiu arrematar. Compreenderam o assunto? Muito bem. Para este vídeo de número 5, eram esses aspectos que eu gostaria de examinar com vocês. Mas lembro que nós não esgotamos a análise da alienação em leilão eletrônico ou presencial. E por isso creio que ainda nos resta a gravação de um 6º vídeo que será postado na sequência. Fique conosco e acompanhe lá a próxima aula. Um abraço.